Olá, caríssimos alunos da Rede Municipal de Ensino. Meu nome é Ronald Diabo, sou professor de língua portuguesa. E hoje nós veremos um assunto que está sendo bastante abordado nesses últimos livros, as últimas gramáticas. Okay? Então, o novo acordo ortográfico. Nas aulas passadas nós falamos muito sobre isso, sobre a ortografia, mas houve algumas mudanças. No novo acordo e no último acordo. A gente costuma falar assim porque algumas questões às vezes caem em provas, aparece o último acordo, que é o novo acordo, O último que aconteceu ainda, que foi feito em 1990. Então, vamos ver um pouquinho do ponto histórico dele aqui do início. O novo acordo ortográfico com o intuito de padronizar os países que têm a língua portuguesa. Então, ele teve esse intuito de organizar, padronizar os países que são falantes da língua portuguesa. Então, como idioma oficial. Então, era feito reuniões nas Academias Brasileiras de Letras, nesse ano de 1990, e foi elaborada no ano de 1990 pelas Academias de Portugal e de Brasil. Então, houve esse acordo, essa conversação, nessa padronização e organização da língua portuguesa nesses países falantes. Então, em 1995 foi aprovado, o novo acordo, mas entrou em vigor em 2009. Então, uma figura aí, Pascoal e Ulisses, uma gramática maravilhosa, que já apresenta o novo acordo ortográfico. Então, essa aí é um pouco do ponto histórico de início, que como foi feito esse novo acordo. Então, a primeira mudança no novo acordo ortográfico foi a introdução do K, W e Y no alfabeto. Então, o nosso alfabeto, que continha 23 letras, agora conta com 26. O qual teve incluso K, V, W e Y. Porém, o uso dessas letras fica restrito a alguns casos. Então, aí observem que eu tenho as 26 letras do alfabeto, o K foi introduzido depois do J, o VW após o V e o Y após o X. Então, passou de 23 para 26 com esse novo acordo e último acordo ortográfico, novo e último, Nomes próprios de lugares de outras línguas e seus derivados. É sempre o Washington. Então, esse aí, porém, o uso dessas letras fica restrito a alguns casos. Então, aí o Washington está utilizando essa nova letra que está ingressada dentro do alfabeto. Abreviaturas, siglas e símbolos. Exemplos: KM, que significa quilômetros, e W, que significa watts, Palavras estrangeiras que já caíram do cotidiano da nossa língua. Exemplo: show, download. Então, vai iniciando com essas novas consoantes que ingressaram dentro do alfabeto, entraram no novo alfabeto. Nomes próprios de pessoas e seus derivados. Então, Franklin, Darwin, darwinismo. Então, essas palavras foram aparecendo com essas 3 letras que foram colocadas no novo acordo ortográfico no alfabeto. Okay? Então, o acento agudo desaparece em 3 casos. Agora, essa parte ela começa a ser um pouquinho complicada, a parte de tonicidade e acentuação. Nos ditongos abertos E e OI, das palavras paroxítonas. Então, vamos lá. Exemplos antes e depois. Assembleia perde o acento e fica da mesma forma. Gente, esse novo acordo é ortográfico. Então, a questão da escrita, ela teve a mudança. Mas a questão da fala é a mesma. A pronúncia é a mesma. Jiboia, então, perde o acento. Ideia, europeia. Estreia, joia, heróico e apoio. Então, apoio tinha acento, desculpem ali, passa agora a não ter. Apoio, que é do verbo, a flexão do verbo apoiar. Regra válida somente para palavras paroxítonas, ok? Assim, acentua-se as palavras oxítonas e monossílabas com o ditongo aberto. Então, essa questão do E e do O, ela só vai perder a acentuação, perde a acentuação no sentido de ser paroxítona. As palavras oxítonas e monossílabas, elas permaneceram. Papéis, herói, heróis, troféu, troféus e céu. Então, a regra válida somente das palavras paroxítonas. Então, assim, acentua-se as palavras oxítonas e monossílabas. Então, as paroxítonas foi quem perderam o acento, como ideias de boia, como estava no slide passado.
Em palavras paroxítonas com I e U tônicos, então a tonicidade é mais forte, que formam um hiato com a vogal anterior, quando esta faz parte de um ditongo, exemplo, antes e depois. Feiura, então perde. Né? Se eu separar a palavra feiura, eu vou separar fe, tracinho I, traço U, dá. Então, essa tonicidade me dá essa separação. Então, com esse novo e último acordo ortográfico, ela perdeu a acentuação, ok? Essa regra somente é válida para paroxítonas, então está bem frisado aí, né? Se a palavra for oxítona, o acento permanece. Então, algumas palavras aí, Piauí, então paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba mais forte, oxítona é que tem a última. Então, Piauí, Tuiuiu, né, uma palavra bem esquisita de se falar, e feíssimo, né? Aí é feio, né, que se refere a feio, em formas verbais que tem um acento tônico, com o tônico precedido das letras G e Q, e seguidas de E e I. Exemplo, arguir e redarguir. Então, tem acento tônico com o tônico precedido das letras G e Q. Então, observem que em formas verbais que tem um acento tônico, fica desta forma, com o novo e último acordo ortográfico. O acento circunflexo desaparece em dois casos. Então, palavras terminadas em OU, exemplo, perdoo e enjoo. Então, observe que o acento não dá mudança na nossa pronúncia, na nossa fala. Né? Realmente, o novo acordo ortográfico foi para a mudança da escrita, né? De como escrever. Na conjugação da terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, do subjuntivo, dos verbos crer, dar, ler, ver. Né? Então, são todos aí flexões do verbo. Então, creem, deem, leem, vêm. Então, observe que todos eles perderam o acento circunflexo com esse novo e último acordo ortográfico. Então, o termo ele foi abolido. Né? Não se usa mais o termo nos grupos das palavras com que, gui, gui, aonde o é pronunciado. Continua-se a mesma pronúncia. Exemplo, linguiça, sequestro, aguentar e frequente. Né? Tinha-se o termo, mas ele foi abolido com esse novo acordo ortográfico. Okay? Mudanças do hífen não se emprega nos seguintes casos. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com a consoante S ou R. Esse assunto de hífen a gente viu nas aulas passadas, né? Mas ele volta porque está o novo acordo ortográfico, ok? Nesse caso, a consoante obrigatoriamente passa a ser duplicada. Então, veremos alguns exemplos aí. Antirreligioso, né? Então, ela passa a duplicar o R. Okay? Então, fica antirreligioso com a duplicação da consoante R. Antissemita, duplica-se o S. Antissala, mini-saia, né? Antirrugas, observe que antirrugas fica escrito com dois R's. Autorretrato também duplica-se o R. Então, começando a segunda palavra com R ou S, agora duplica-se com esse novo e último acordo ortográfico. Okay? Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, exemplo, autoestrada passa até a junção. Então, elas se unem aí, autoestrada. E autoaprendizagem também, as palavras ficam unidas. Então, quando termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferenciada, agora faz a junção das duas palavras. Exceção. O hífen permanece quando o prefixo termina em R, hiper, inter e super. E a primeira letra do segundo elemento começa também em R. Exemplos. Hiperrequintado e super resistente. Então, o hífen permanece quando o prefixo termina com R, né? E a primeira letra do segundo elemento também é R, ok? Então, esse não foi abolido, o hífen aí, ele permaneceu. Usa-se hífen entre vogais e consoantes iguais, exceto em prefixo ré e có. Então, reeleição, observe que eu duplico, né? O prefixo ré, ele passa a letra E, ela vai ser duplicada e fica reeleição. Coorientador, então a duplicação da letra O. Coautor, então também aí faz a junção, né? Aí não há duplicação, só uniu. Mas reeleição e coorientador, observem que dá esse sinal de duplicação quando faz a junção. Acento diferencial. O acento diferencial é utilizado para permitir a identificação mais fácil de palavras homófonas, né? Então, palavras que
ter a mesma pronúncia, mas aí entra na questão de significados diferentes ou classe de palavras diferentes. Atualmente usamos acento diferencial, agudo ou circunflexo, em vocábulos como para, que é a forma verbal, né, do verbo para a flexão, a fim de não confundir com para, que é preposição. Então, entre vários outros exemplos, com a entrada em vigor do acordo, o acento diferencial não será mais usado nesse caso e também nos que estão a seguir. Então, observe, ele não para de falar. Então, esse parar é a flexão do verbo parar, ele não para de falar, perdeu o acento. Entre pelos fundos. Então, esse pelos aí que é a composição da preposição por com o artigo o, né? Então, me dá pelos. Então, a entrada pelos fundos da casa. Os pelos do animal, que se refere a pelos, né? Nossos pelos humanos. O pelo do animal refere-se também à perca, aí, bastante circunflexo. Então, flexão do verbo parar. Pelos, que é a formação da preposição por com o artigo o, também, ele não tem acento. E pelos, no sentido de animais, também perde o acento circunflexo com o novo acordo. Pela, do verbo pelar, flexão, e pela, a união da preposição com o artigo, né? Polo, que é o substantivo, então, a união antiga e popular de por mais lo, então a preposição lo, né? Por e lo. Pelo, do verbo pelar, e pelo, substantivo. Pera, o substantivo, e pera, substantivo arcaico, que significa pedra. Então, esse pera aí, ele não é mais utilizado tanto na língua portuguesa, como os falantes, né? Porque é um substantivo arcaico, então não é tão utilizado. Em oposição à pera, que é a preposição arcaica que significa para. Então, observem as mudanças da linguística durante anos e anos, né, da escrita. Então, essas mudanças elas são contínuas. A escrita, como eu sempre costumo falar, iremos escrever correto à medida que lemos. Cada vez que nós lemos, então nós vamos conhecendo novas palavras e as escritas vão diferenciadas aparecendo, você vai sabendo diferenciar a fonética e a escrita também. Exceções de duas palavras obrigatoriamente continuarão recebendo o acento diferencial. Por verbo, manter o circunflexo para que não seja confundido com a preposição por. Então, por verbo vai permanecer com circunflexo para não haver confusão do verbo por, né? Da preposição por, desculpe. Pôde, o verbo conjugado no passado, ele pôde ir ontem. Também mantém um circunflexo para que não haja confusão com pode, que é o mesmo verbo conjugado no presente. Ele pode ir até a escola, né? Então, presente. Ele pôde ir ontem até a escola. Então, é passado. Observação. Já em forma e forma, o acento ficou facultativo, ok? Então, varia da questão da frase, né? Da interpretação e do contexto que se insere aí a forma, no sentido, se vai usar a forma de bolo, a forma do quadrado. Então, aí observem que permanece facultativo. Então, assim a gente termina a nossa aula 6º e 7º ano. Hoje só vimos um pouquinho de algumas regras do novo acordo ortográfico e no próximo slide nós veremos algumas questões para tirar essas dúvidas, ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula.